Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos, curtir e comentar. Isso ajuda no meu trabalho. Vamos ensinar juntos? Hoje eu trago mais uma videoaula que vai tratar sobre seres vivos e elementos não vivos. Já vou dizer aqui que eu não gosto particularmente, mas é uma questão pessoal minha, do termo seres não vivos. Eu prefiro usar o termo elementos não vivos para diferenciar de seres vivos. Mas é uma questão um pouco pessoal minha e conceitual, porque para mim não existe seres não vivos. Existem apenas seres vivos, né? E o resto não se classifica como vivo. Então, por isso que eu uso o termo elementos não vivos. Então, retomando aquilo que é nosso objeto de trabalho, que é a nova BNCC, né? Nós estamos tratando do sexto ano, no componente curricular de ciências, e agora, a partir de agora, nos próximos vídeos, vamos entrar então nos objetos do conhecimento. Célula, unidade básica da vida. Quando nós vamos tratar de célula no sexto ano, necessariamente então nós precisamos entender, compreender e trazer para a sala de aula o conceito de seres vivos. Por isso que inicialmente eu penso ser necessário trabalhar esse conceito antes de propriamente dito chegar no conceito de célula, tá? E para isso, inicialmente, nós precisamos fazer a diferença entre seres vivos e elementos não vivos. Então aqui eu vou sugerir uma atividade que normalmente eu faço em sala de aula, já fiz algumas vezes, com variações, mas que geralmente dá certo e funciona bem. É uma atividade fácil, tranquila de fazer, não exige muito material, certo? Então, eu acho bastante complexo, sim, a gente trazer o conceito de célula para o sexto ano, mas também penso que ele se faz necessário para conseguir entender o adiante. Só que nós vamos sair do mundo macroscópico, que é aquele mundo das coisas que a gente enxerga, para um mundo extremamente microscópico, porque a gente não consegue enxergar a célula. E nós sabemos, né, pelo menos não consegue enxergar a olho nu. E nós sabemos que as nossas escolas não têm estrutura, né? A maioria delas, das escolas públicas, não possuem microscópio para os alunos poderem acessar. Então, esse tipo de conhecimento. Então, cabe a nós, professoras e professores, trazer modelos para que isso se torne significativo, então, na aprendizagem desses alunos. Então, é necessário, sim, trazer algo para a sala de aula que permita que eles consigam perceber e compreender a diferença entre seres vivos e elementos não vivos. E, a partir desse macroscópico para o microscópico, nós vamos necessariamente chegar, então, na unidade fundamental, que são as células. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia, eu já trabalhei com outros tipos de recortes, mas aqui eu trouxe uma ideia que é bem do dia a dia dos nossos alunos, né? Nós trabalharmos com recortes de emoticons. Essa seleção pode ser feita por você, professora ou professor, ou você daqui a pouco pode colocar para os seus alunos, né? Deixar isso como uma tarefa de casa. Para a próxima aula, cada um de vocês tem que trazer um emoticon, então, para nós podermos trabalhar em sala de aula, né? Daqui a pouco delimitar para não ter, então, muitos repetidos e que eles possam, de repente, até produzir isso. Aqui eu trouxe algumas sugestões que tem. Então, por exemplo, aqui eu fiz um recorte do aplicativo WhatsApp, né? Dos que tem lá disponível no WhatsApp. E esse recorte pode ser específico para cada escola, para cada turma.
Eu fiz um recorte aqui bem aleatório, né, para me exemplificar. Então, eu trouxe aqui objetos e trouxe, né, animais, trouxe algumas plantas aqui. Então, cada elemento desses seria um cartazinho, ou seria uma imagem que estaria ali à disposição na sala de aula. Então, cada aluno vai escolher uma dessas imagens, né? E você vai produzir 2 cartazes na sala de aula. Um cartaz em que vai estar escrito seres vivos e outro cartaz que vai estar escrito elementos não vivos. E, inicialmente, esses alunos têm que fazer a classificação. Então, o aluno que pegou essa imagem da calça, ele individualmente vai colocar essa calça lá no cartaz, colar essa calça lá no cartaz dos seres vivos ou dos elementos não vivos. Importante que isso se faça inicialmente individualmente, sem a ajuda dos colegas, né? Depois, após cada um fazer essa classificação, esses alunos podem revisar essa classificação e fazer uma reclassificação coletiva, se houver alguma coisa que não foi classificada de maneira correta, ou até mesmo você, como professor e professor, fazer uma conferência se essa classificação está correta, né? Então, a princípio, fazer essa primeira classificação, né? E começar a trazer perguntas para eles irem também refletindo por que eles estão fazendo essa classificação. Por que a calça vai parar lá nos elementos não vivos e o boi vai parar lá nos seres vivos, né? Começar a fazer esses questionamentos a eles, inicialmente. Lembrar que a gente está no 6º ano. Então, aqui é uma sugestão minha de cartazes, né? Eu acho interessante esses cartazes depois permanecerem dentro da sala de aula, como forma de retomada e deles presenciarem aquilo que eles produziram em sala de aula, né? No componente curricular de ciências. Então, um cartaz sobre seres vivos e um sobre elementos não vivos, onde vai ser, então, coladas essas imagens que serão distribuídas em sala de aula. Eu já fiz isso algumas vezes e sempre funcionou muito bem. Então, quais são as coisas necessárias a serem produzidas após essa confecção coletiva? É necessário produzir uma discussão sobre a classificação. Quais foram os parâmetros que eles conseguiram usar para classificar algo como ser vivo ou como elemento não vivo? Por que eles dizem que isso é ser vivo e por que outro objeto não é caracterizado como um elemento não vivo? O que para eles determina isso, essa classificação? Né? Então, trazer essa discussão para a sala de aula e provavelmente vai surgir a palavra célula, vai surgir a questão que são organismos que funcionam, que crescem, que se desenvolvem. E a partir daí a gente já pode puxar um gancho de discussão, né, dentro da sala de aula. E acho que a primeira coisa que nós, como professoras e professores de ciências, precisamos retomar, ressaltar e deixar sempre muito marcado em sala de aula, quando a gente introduz esse conceito de seres vivos, é a presença de células, né? Então, necessariamente, nós vamos classificar algo como ser vivo quando houver a presença de células, sejam essas células procariontes e eucariontes. Nesse primeiro momento, você também não vai nem fazer esse tipo de diferenciação. Posteriormente, provavelmente sim. Mas eles precisam entender, né, que algo só vai ser classificado como ser vivo quando tiver células. E aqui, por exemplo, dá para trazer para a sala de aula a discussão do vírus, né, que é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então, o que é um vírus? O que é o coronavírus? Por que ele não é classificado como um ser vivo? Né? Porque ele não tem a presença de célula. Ele necessita, né, do maquinário de uma célula para fazer todos os seus mecanismos bioquímicos, mas ele não tem uma célula. Então, trazer essas discussões iniciais para a sala de aula como início de conversa dessa nova proposta, então, e desse objeto do conhecimento, que é a questão da célula e a unidade básica para a vida na nova BNCC. Certo, pessoal? Então, isso é a ideia de hoje. Lembre-se, vamos ensinar juntos. Nós, professoras, professores, alunos e alunas. Obrigada por acompanhar o canal. Lembre-se de se inscrever e compartilhar.